Campo aberto para cultura. Brasil, meu Brasil brasileiro. Campo aberto para cultura. Bom dia para você que nos ouve na hora do almoço neste domingo. Aos domingos o almoço costuma ser mais tarde, temos mais tempo. Fique conosco, é Campo Aberto para a Cultura. E o nosso tema de hoje é patrimônio histórico e cultural, material e imaterial. Isto de Laranjeiras do Sul, que é o município com maior conteúdo histórico da região. Já foi capital do Paraná. Precisamos resgatar e manter vivo esse período da história que nos referencia. Como o nosso programa é gravado para falar sobre os ricos detalhes históricos de Laranjeiras do Sul, temos a honra de entrevistar nesse dia 30 de novembro, dia em que o município completa 70 anos de sua emancipação, o historiador João Olivir Camargo, de família pioneira, ele que é um pesquisador do tema, uma das referências mais recorridas por estudantes, desde os níveis básicos até superior e de pós-graduação, quando o assunto é a história de Laranjeiras do Sul. Seu João Olivir, muito prazer em entrevistá-lo nesse dia tão especial que é o dia do aniversário de Laranjeiras do Sul. O prazer é meu, Serli, e eu estou à disposição para falar daquilo que eu tenho conhecimento sobre esta cidade que exatamente no dia em que gravamos o programa, como disse você, completa 70 anos. O senhor ainda vai falar dos fatos históricos, mas já dando um rumo para a nossa conversa, como é que a gente pode dar a devida importância para Laranjeiras do Sul e região no cenário histórico do Paraná? Primeiramente, não corrigindo você, família pioneira, você citou, a família Camargo realmente é pioneira em Laranjeiras do Sul, porque o capitão Antônio Joaquim de Camargo aqui chegou vindo de Guarapuava no ano de 1900. Mas eu sou Camargo, talvez o Camargo de outra família Camargo, já que chegaram na América do Sul em 1534 e se espalharam pelo território nacional a partir da Bolívia. A terra natal dos Camargo é na Península Ibérica, na Espanha, divisa com Portugal. Eu cheguei aqui em 1968. Não me sinto pioneiro, mas eu posso dizer que sou um pesquisador. E Laranjeiras no cenário do Paraná, sem sombra de dúvida, por ter sido a capital do território federal do Iguaçu, um dos 5 territórios federais criados pelo governo de Getúlio Vargas, ficou na história do Paraná. Tanto que há um movimento na cidade de Cascavel para se criar o estado do Iguaçu. E Laranjeiras do Sul é muito citada nesse contexto. Em 1946, uma mudança na Constituição extinguiu 2 territórios que haviam sido criados por Vargas: Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Iguaçu, no estado do Paraná, cuja capital era Laranjeiras do Sul desde 1944. O senhor acha que Laranjeiras do Sul é bem referenciada com esse histórico todo que a gente tem? Ou que a gente precisa repensar em alguns rumos para que ela retome esse seu lugar na história? Olha, sinceramente que Laranjeiras do Sul teria muito a explorar, muito a aparecer. Felizmente surgiu o Conselho Municipal de Cultura, da qual você é uma grande incentivadora, faz parte da diretoria. Eu posso dizer que levou nas costas este movimento. E este Conselho de Cultura terá um árduo trabalho sem sombra de dúvida. Um grande campo de ação para destacar Laranjeiras do Sul. Porque até mesmo o território, veja você, hoje temos pouquíssimas referências. Pode perguntar até para os laranjeirenses mesmo, o que temos aí de território federal do Iguaçu? Lembramos do Cristo, da Praça Governador Garcês, que tem a imagem do Cristo, que é do tempo da capital do território. A antiga prefeitura, por exemplo, ali foi o Palácio do Governo e também a prefeitura do município de Iguaçu. Foi o primeiro nome do nosso município. Está em ruínas. Um concerto daqui, um remendo de lá, goteira de lá, beiral caindo. É um prédio que, sem sombra de dúvida, faz parte da nossa história.
porque os demais foram todos demolidos. Ali na Avenida Honório Babinski, aquela avenida curta, seria uma alameda, de ambos os lados, fotografias antigas mostram, inclusive no livro que eu tive a felicidade de escrever, de ambos os lados tínhamos casas de funcionários do território federal do Iguaçu. Onde hoje funciona a Secretaria de Educação, naquela esquina da Marechal Rondon com Honório Babinski, era a casa do governador do território. O prédio do antigo Correio, como se diz, onde moraram 2 secretários do governo do território federal, foi cedido aos Correios. E depois de muitos anos e muita luta, o município conseguiu que houvesse um tombamento. E aí houve essa reforma, restauração, respeitando a arquitetura original, para se criar um histórico, uma casa histórica, digamos assim. Casa da Memória. Casa da Memória. Com um detalhe, ainda é muitíssimo pobre o acervo que ali temos. Dá para colocar muita coisa. Eu mesmo posso te garantir que eu tenho documentos históricos mesmo, e o dia que tiver local para ficar bem acomodado, adequado, com segurança, eu vou doar todos eles. Que bom, seu João. Só para a gente situar um pouquinho o nosso ouvinte sobre o que é de fato patrimônio histórico-cultural, né? Material, imaterial, né? Para a gente considerar que desde as histórias, e o senhor é um acervo vivo, né, de todas essas histórias que o senhor nos conta e que tem fundamento em documentos, como o senhor está dizendo. O que a gente pode considerar como patrimônio histórico, né? Não só material, o senhor já fez aí um relato dos patrimônios físicos, né? E o que mais que a gente teria que hoje merece atenção, né, para que a gente trabalhe no sentido desse tombamento como tal? Olha, faz parte da cultura de patrimônio, por exemplo, as manifestações folclóricas, as danças, a gastronomia. Tudo isso faz parte do patrimônio cultural. Do patrimônio cultural, você sabe. Por exemplo, no Paraná mesmo, nós temos... Eu te perguntaria, qual é o prato típico mais conhecido do Paraná? Você saberia dizer? Olha, a gente tem algumas referências do litoral, né? O barreado, perfeitamente, por exemplo. É o primeiro que eu anotei. E depois vem surgindo outros. E aliado a isso, nestas festas que eu estou me referindo, além da gastronomia, tem as danças típicas. Por exemplo, continuando nos pratos típicos, nós temos aqui em Laranjeiras o carneiro, a festa do carneiro, que é do Muladeiros Casco Duro. Quer dizer, reúne 2 aspectos da nossa cultura: o tropeiro, a tropeada e o prato típico. Aqui em Porto Barreiro, temos a festa do peixe, já que ali ao redor do município temos muitos açudes. Se não me engano, já está na 3ª edição, Festa do Peixe. Sim, e olha que eles têm que, digamos assim, limitar a venda de convites, porque o espaço é pequeno, Serlei. Olha, um prato típico que, pela facilidade do preparo que fazemos aqui na região, é o carreteiro, seria o arroz carreteiro. Ele era muito utilizado nas tropeadas de todo o sul do Brasil, até Minas Gerais e até São Paulo. Por também ser um prato fácil de fazer, a carne charqueada e salgada e desidratada é fácil de transportar. Então eu me referi à tropeada. Aí pensando nisso, o que acontece? Laranjeiras do Sul criou-se o grupo Muladeiros Casco Duro, para recordar inclusive as tropeadas. E os participantes têm participado de tropeadas em municípios vizinhos, já foram até Foz do Iguaçu, já foram até o litoral. Isso é uma tradição muito bonita, faz parte da cultura. E eles tinham um plano de fazer o Museu do Tropeiro num casarão que temos, que pertenceu ao senhor Pedro Pinto de Oliveira, ali indo para o centro de eventos, que está abandonado, também está em ruínas. Tem gente morando lá, mas poderia muito bem ser transformado. Será que abandonaram o plano? Eu espero que não. E lá, pelo tamanho, é um casarão amplo, é antigo, é histórico de Laranjeiras do Sul, ficaria muito bem, muito bonito, um museu do tropeiro. Até para a juventude de hoje conhecer as tralhas, vamos dizer assim, os equipamentos que usavam os tropeiros, tanto para cozinhar, como para cavalgar, como para viajar.
O senhor já está respondendo aquela minha pergunta anterior do que temos ainda que considerar como patrimônio histórico, material e imaterial. Isso seria patrimônio histórico material, no caso do museu, né? O senhor falou das referências dos pratos, por exemplo, a dança, né? Essas outras culturas que a gente tem que também são relativas ao patrimônio histórico, que são patrimônio imaterial, né? Esses costumes. Em 1993, eu estava no serviço público, estou até hoje, eu redigi o decreto a pedido do prefeito de então, o senhor José Augusto Beck Lima, instituindo no mês de agosto a FENALAR, Festa das Nações de Laranjeiras do Sul. Era realizado no mês de agosto, porque é o mês do folclore. E o porquê a FENALAR? Vinham grupos convidados, evidentemente, e não cobravam nada, apenas a hospedagem e o transporte. Tivemos grupos de danças do Paraguai, muitos, grupos espanhóis, italianos, poloneses, ucranianos, enfim. Era uma festa internacional. Internacional. Ao lado disso, nós tínhamos as barracas. Tá certo que o nosso ginásio, Dr. Valmir Gomes da Rocha Loures, não suportava, assim, digamos, não tinha um espaço suficiente. Mas dentro das possibilidades eram montadas barracas no interior do ginásio, a cargo de cada escola ou instituição, para apresentar pratos típicos. E o movimento, o lucro, era em benefício dessas escolas. Escolas ou instituições. A PAI, SOS, e as primeiras FENALARes, eu lembro, não era cobrado ingresso. O pessoal levava quilos de alimento para serem doados a instituições beneficentes. Criando um espírito público, social. Espírito público, mas ali era divulgado muito a cultura brasileira. América Latina. América Latina, maravilhoso mesmo. Tínhamos apresentações artísticas memoráveis, alguns anos e no ano 2000, parece. A população sempre prestigiou a FENALAR? Olha, na verdade, cada ano aumentava, parece incrível. Até a polícia militar ali, os bombeiros até estavam presentes, a Secretaria de Saúde com ambulâncias, com médicos de plantão, porque era casa cheia, eram 3 noites de casa cheia. A FENALAR era uma festa que eu lamento ter acabado. Eu lhe pergunto isso porque, até para sustentar os nossos movimentos culturais de agora, que o senhor acabou de mencionar, né, que criamos o Conselho Municipal da Cultura e tal, a gente reforça muito para as pessoas, para quem a gente convida para participar dos nossos eventos, de que nós precisamos lotar o Cine Teatro Iguaçu quando temos eventos, para a gente mostrar para o poder público que a população quer cultura e que essa presença do público nos dá esse fortalecimento. Mas o que o senhor me diz agora contraria um pouco esse discurso que eu tenho feito, porque o senhor me diz que mesmo com toda uma participação da população de Laranjeiras do Sul e região na FENALAR, ela foi extinta. Ou seja, muitas vezes a vontade, talvez a não consciência de gestores públicos acabam se sobrepondo à vontade do povo, não é mesmo? Você estava na inauguração da Santos Dumont, do trecho 2, e eu ouvi num discurso alguém dizer: precisamos acabar com essa história de um administrador paralisar o que o outro vinha fazendo, ou desmanchar o que o outro vinha fazendo. Isso realmente é prejudicial, porque acredito que o que está dando certo tem que continuar. Tem que continuar. Olha, existem iniciativas que, por mais que pareçam pequenas, tem um grande significado. Eu lembro que você conversava comigo, que estava contatando com alguns artistas do pincel, das tintas, para pintar o muro ali da Santos Dumont, que pertence à Igreja Matriz, com motivos religiosos, é evidente. Hoje, apesar dos vândalos terem estragado algumas obras, a gente passa ali e vê figuras bonitas, figuras marianas, figuras da religião, figuras do catolicismo, que afinal é da Paróquia Santana, da Igreja Santana. Queria que o senhor falasse que é muito importante que as pessoas que vieram morar aqui
E são muitas, principalmente depois da vinda da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, que elas saibam melhor para compreender melhor o espírito do Laranjeiras do Sul. É uma mistura muito grande de cultura, mas principalmente a colonização de Laranjeiras do Sul se deu por pessoas vindas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e nativos aqui do Paraná. Eu acredito que Laranjeiras do Sul, que tinha o nome Neriê, em Caigangue, que era habitada por índios que pertenciam aos campos de Guarapuava, ao Terceiro Planalto, é uma cidade que viveu da madeira, da exploração da madeira, e não teve o crescimento de outras cidades mais jovens ao redor da nossa, porque eu explico. Veja você, nos anos 60, quando a madeira estava se extinguindo em toda a nossa região, no oeste do Paraná e também no sudoeste, o que acontece? Partiu-se para a lavoura mecanizada. Eu lembro que eu era garoto ainda, na época do boom da soja, vamos dizer, a lavoura mecanizada. Então as regiões montanhosas, como Laranjeiras do Sul, como Nova Laranjeiras, como Guaraniaçu, tem muito pouco espaço para mecanização. Agora veja você, vamos ali por Cascavel, Toledo, Marechal Rondon, Palotina, são terras planas, onde praticamente se mecaniza 100% ou quase isso. É evidente que o crescimento foi outro, não tanto por aspectos políticos, como eu disse, por aspectos geográficos até. O José Nogueira do Amaral seria um personagem principal numa peça de teatro? Como pioneiro de Laranjeiras do Sul, sim. José Nogueira do Amaral, capitão Antônio Joaquim de Camargo, que chegou aqui em 1900. O Santos Dumont passou por aqui em 1916, mês de abril. O Guilherme de Paula Xavier, que é o nome da rua em frente ao Correio. Todos pioneiros que tiveram uma devida importância aqui para Laranjeiras do Sul. Bem, José Nogueira do Amaral, pelo que eu pesquisei, inclusive eu tenho um livro, Aconteceu nos Pinhais. Neste livro, o professor José Lopes da Veiga, que era engenheiro civil, já é falecido, foi da Academia Paranaense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Ele pesquisou também que José Nogueira do Amaral, na época do Império, veja você, morava em Itapetininga, São Paulo. E devido a um atrito com as autoridades, teria cometido um delito e foi primeiro condenado à morte. E se você lê a literatura de Guarapuava, inclusive o livro Guarapuava, História de Luta e Trabalho, da professora Gracita Gruber Marcondes, é de história, aposentada. Em tempos idos, Guarapuava foi chamada de Presídio de Guarapuava, porque ali eram deixados os criminosos desterrados. O José Nogueira do Amaral teve a pena de morte comutada, quer dizer, perdoada e transformada em degredo perpétuo. Em 1840, teria sido trazido para os campos de Guarapuava, onde só tinha índios e poucas autoridades. Em 1848, devido a não dar certo ali, a se indispor com as autoridades locais, ele foi trazido e abandonado além do rio Boca da Mata, diz a história. Se você analisar a geografia, é o rio Cavernoso. Até o Rio Cavernoso, basicamente, ali era um campus de Guarapuava. A partir do Rio Cavernoso até Foz do Iguaçu, imenso sertão. Então tá aí o nome do rio, Boca da Mata. E ele foi abandonado além do rio, sozinho. Diz que o tenente que o trouxe, alferes, na época, deixou com ele uma pistola pedreira, uma garrucha, e um facão. E ele foi prisioneiro dos índios. Mas ele conseguiu se entender com os índios e dizer até que ele tinha raiva dos brancos, que o condenaram à morte, e foi acolhido pelos índios. Alguns anos se tornou um líder até. Alguns anos depois, familiares dele, lá de São Paulo, vieram à sua procura, vieram até Guarapuava, se informaram, e aí pegaram o rumo do rio Boca da Mata, digamos assim, e acabaram o encontrando, erguendo alguns ranchos onde hoje é Alto São João. Alto São João já teve o nome de Arroio Farinhas, porque quando moravam os pioneiros ali, ao longo daquele rio, existiam 27 monjolos. Isto um morador pioneiro me contou, 27 monjolos para o fabrico de farinha, para moer erva e tal. E essa família do José Nogueira do Amaral, inclusive a esposa e filhos que vieram atrás dele, ergueram aqueles ranchos e acabaram convivendo com os índios há algum tempo. Depois esse lugar passou a ser denominado Bugre Morto e não faz muitos anos que passou-se por lei municipal a chamar-se de Alto São João. Ali é o marco da civilização em Laranjeiras do Sul. Mas após algum tempo começaram desentendimentos entre a família Nogueira do Amaral e os índios. E aí houve muitas brigas, vamos dizer assim. Batalhas pelas terras. Batalhas com mortes de lado a lado. Ali onde hoje é a escola Érico Veríssimo, havia um cemitério indígena. E eu sei que das escavações ali para fazer a escola e para fazer aquele ginásio de esportes ali anexo,
encontraram-se muitos ossos, não só de índios, mas também de brancos, vamos dizer assim. E a vida de José Nogueira do Amaral foi assim. Em 1853, saiu uma carta paroquial na cidade de Castro, na paróquia de Castro, dizendo que a Fazenda Laranjeiras, a Fazenda Bugre Morto, pertencia a Domingos Floriano Machado, outro pioneiro, e a Fazenda Laranjeiras a José Nogueira do Amaral. Imensidão de terra. José Nogueira do Amaral morreu no mês de outubro de 1884. Eu ainda consegui entrevistar uma bisneta dele muitas vezes antes de fazer o meu livro. E ela conseguiu uma fotografia que é a primeira que está no livro. E vocês podem observar que ele está vestido com a calça de peles de animais. O que nós temos da nossa música que canta Laranjeiras do Sul? Porque não há como a gente pensar a cultura sem essa inter-relação entre as expressões culturais, né? A música canta a história de uma cidade, né? Como temos o Rio de Janeiro, é muito cantado, né? na música, muito contemplado na música. A gente também poderia, com todo esse rico acervo que temos, de ter músicas que enalteçam mais a cidade, assim, fica um desafio para os nossos artistas locais, né, que são mais ligados a essa paixão pelo lugar onde a gente vive. Temos alguma música que canta Laranjeiras, que coloca esse valor na cidade ou ainda não? Olha, eu não sei se você já ouviu uma música recente do Índio Aragano. Ela é fantástica, você conhece, né, Gomes? Ela divulga Laranjeiras de uma maneira bem expressiva mesmo, abordando aspectos que às vezes você nem imagina. Ele foi muito feliz em fazer a letra, em gravar. Ele tem uma musicalidade imensa. O Índio Aragano, meu amigo João Maria, né? É do Rio da Prata. Hoje é Nova Laranjeiras, mas quando ele nasceu, pertencia a Laranjeiras do Sul. Sinceramente que a gravação do Índio Aragano fala muito de Laranjeiras de uma forma bem apropriada. Vamos ouvir um trecho aí da música do Índio Aragano, então, para que a gente também prestigie? Campo aberto para cultura. Alô, Laranjeiras do Sul, essa é pra ti, terra querida. Quero falar um pouco da minha terra, que foi capital do território do Iguaçu. Pois a lembrança hoje traz felicidade pra falar da minha cidade, que é Laranjeiras do Sul. Minha querida Laranjeiras do Sul, hoje é referência na área da educação. Muito progresso e grandes investimentos, e assim tem seu crescimento que é destaque na região. Pois o futuro hoje está em Laranjeira, pra quem quer fazer carreira e uma grande profissão. Laranjeiras do Sul, Laranjeiras do Sul, terra querida da Cantu Quiriguaçu. Minha Laranjeiras, nossa Laranjeiras, terra querida, hei de amar a vida inteira. Seu João Oliveira Camargo, um prazer imenso entrevistá-lo. Nós estamos começando o Campo Aberto para a Cultura, né? O senhor vem nos acompanhando e temos aí uma pretensão de fazer um resgate histórico da cidade, mas também de promover essa cultura local nas suas diversas expressões, né? O nosso primeiro programa foi sobre gastronomia, entrevistamos o Guido Xavier. Nosso segundo programa já é sobre patrimônio histórico, que é com o senhor, que tem bastante conhecimento dessa área. E vamos tê-los mais vezes aqui conosco, certamente. Eu parabenizo a você, Serli, e a Rádio Campo Aberto por ter aberto esse espaço importante para que a população tome conhecimento da cidade onde vive, das pessoas que vieram aqui antes de nós. A gente vai trazer um pouquinho da história sempre que for possível. Muito obrigado por ter me procurado, estou sempre às ordens. Nós é que agradecemos e ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde a todos, eu sou Tiago Bittencourt e está começando o quadro Musicultura. Vamos falar hoje de um estilo musical que não é muito difundido nos meios tradicionais de comunicação, que seria a nossa famigerada televisão, em que nos dias de hoje mostram uma grande preocupação em vender um único estilo musical ou poucos estilos, então são sempre os mesmos artistas que aparecem. Então o nosso foco hoje vai ser mostrar um pouco do lado alternativo brasileiro, em que muitas vezes faz sucesso lá fora e que é pouco visto no Brasil,
Brasil, pouca criação de eventos com esse intuito que seria pequenos recitais, grandes concertos de música instrumental. Então, vou falar de 3 grandes artistas brasileiros e que muitas vezes não estão nas páginas dos grandes jornais ou de grandes programas de televisão, que marcaram a formação musical brasileira nos últimos 50 anos aí. Então eu falo de Paulo Moura, que é um grande instrumentista conhecido no meio do samba, choro e do jazz, um grande clarinetista e saxofonista, e que fez concertos durante toda a sua vida, toda a sua carreira musical, até a data da sua morte em 2010, aos 77 anos. E eu vou colocar agora um pouquinho para vocês ouvirem, sentir que muitas vezes não precisa voz para mostrar a grande qualidade musical ou uma música, se ela de fato é boa ou ruim. Um outro artista que é sem dúvida um dos grandes mestres do violão a nível de Brasil, não só Brasil, mas mundial, é o grande Yamandu Costa, que é de uma geração aí dos anos 80, que é um grande instrumentista, faz concertos não só no Brasil, mas ao longo de vários países na Europa e nos Estados Unidos, e é um cara extremamente preocupado com a linguagem que vem do instrumento, com o sentimento que a música pode transmitir, né? E muitas vezes o próprio mercado brasileiro não dá espaço para esse tipo de artista, fica muito restrito aos grandes centros. Então esse eu gostaria de mostrar para vocês também. Um outro talento que vem lá do interior do Ceará, de Limoeiro do Norte, né, que é um grande baixista. Apesar de ser grande, ele é novo na sua idade, tem apenas 21 anos. Começou a tocar baixo aos 9 anos, por influência familiar e tal. Ele é conhecido como Michel Pipoquinha. Ele é extremamente virtuoso, tem um talento brilhante, voltado extremamente para a música instrumental. Faz um uso de inúmeras técnicas no contrabaixo e atualmente participa de grandes concertos internacionais regidos por orquestra, participa de muitos workshops. Então vamos conferir o Marcelo Pipoquinha.
Para quem acha que o Brasil é um país de um único ritmo ou de algum ritmo hegemônico, se engana, porque hoje a internet nos traz uma grande ferramenta a busca de diferentes ritmos musicais. E isso faz com que nós saibamos o quanto é rico o nosso país em termos musicais e o quanto o povo brasileiro está alheio, por meio da televisão, de estilos musicais diferenciados, de formas de apreciação da música. O que nós não podemos confundir é a música que está hoje no mainstream, que vende shows, que vende ingressos, que vende discos, e existem os verdadeiros artistas que estão preocupados em expressar sua música, demonstrar a sua qualidade técnica ao instrumento, por sua vez, mostrar que a arte não tem fim e não tem gênero e não tem limites para isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É campo aberto para a cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura. Apresentação, produção e direção, Celia Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto e Iguaçu Antiguidades.